debater, formar, discutir e questionarmos sobre o novo cenário da digitalização, o uso das redes sociais e a reformulação dos negócios no mundo globalizado e digital. Neste primeiro painel, teremos como tema o cenário digital em Cabo Verde. Onde estamos? Quais os próximos passos? Como oradores, os ilustres convidados, Dr. Guevara Cruz, gestor do projeto digital em Cabo Verde, Dr. Milton Cabral, coordenador da Cabo Verde Digital, e o Dr. Vítor Constantino, gestor e project manager, aos quais saudamos e agradecemos a honrosa presença e disponibilidade. As tecnologias digitais vêm se desenvolvendo a cada dia, conquistando mercados, aproximando pessoas e alternando as relações pessoais e profissionais. Estar pronto para o cenário digital parecia uma visão futurística e muito particular, no período de pandemia, onde o contacto físico tornou-se um risco tanto para a empresa como para os clientes, e todos foram levados a repensar nos modelos de negócio e como é possível se adaptar a uma mudança de cenário. Teremos 1h30 aproximadamente do painel e cada orador terá 10 minutos para intervir e responder algumas perguntas que queremos serem pertinentes. Assim, dando início ao nosso painel, convido o Dr. Guevara Cruz a tomar a palavra, fazendo uma breve apresentação da sua trajetória enquanto gestor de projetos digital em Cabo Verde. Tenha bondade. Muito bom dia, obrigado mais uma vez pelo convite. Uma introdução inicial do meu percurso, portanto, já tenho 20 anos de percurso na área de reformas de base tecnológica. Passei pela administração pública, passei pelo NOSI como braço estratégico de implementação de projetos digitais. Tive um percurso também no mercado internacional, Angola, Guiné e alguns outros países. Ultimamente estive na Guiné Equatorial com um projeto de governação eletrónica. Passei também pelo setor privado, também um processo de transformação da empresa no contexto da economia digital e comunicação para o digital, e neste momento estou como gestor do projeto do programa Digital Cabo Verde, financiado pelo Banco Mundial, no valor de 20 milhões de dólares e com duração de 5 anos. Penso que... Muito obrigada. Agora tenho a honra de passar a palavra ao Dr. Milton Cabral, enquanto coordenador da Cabo Verde Digital, que também é nosso convidado, se apresentará e nos falará do seu percurso. Tenha bondade. Conseguem ouvir-me? Agora. Agora sim, pronto. Agora sim. Agradecer pelo convite de estar aqui convosco para partilhar um bocadinho sobre o contexto digital em Cabo Verde e conversar sobre este tema e trazer as minhas perspectivas. Muito rapidamente, Milton Cabral, portanto, é um engenheiro informático com 12 anos de casa no NOSI, que vem de uma base técnica e nos últimos anos tem-se dedicado à promoção do empreendedorismo de base tecnológica em Cabo Verde, através, concretamente, deste projeto do governo Cabo Verde Digital. Entretanto, que ao longo desses 12, 15 anos esteve envolvido em diferentes iniciativas e projetos relevantes para o país no NOSI, onde fui colega também do Guevara, em projetos como as eleições, que a plataforma de divulgação dos resultados eleitorais, no qual também o Guevara teve um papel e tem um conhecimento muito amplo sobre este projeto.
Portanto, formado em Engenharia Informática e também Informática de Gestão, e um entusiasta das tecnologias e da inovação. Portanto, de uma forma bem resumida, apresentaria a minha cabeça por essas fases. Certo, muito obrigada. Dr. Vítor, agora passo-lhe a palavra para fazer um breve resumo da sua trajetória profissional. Trajetória, muito obrigado. Eu não sei como, às vezes é difícil de se apresentar, mas é um ponto que eu tenho trabalhado nos últimos tempos, porque às vezes eu penso que as outras pessoas são mais competentes para ver o que, ou para dizer o que tu és. Mas também tu tens de também partilhar algumas investigas que tu fizeste no passado. Eu tenho um mestrado em gestão, sempre um apaixonado da minha África, sempre tenho vindo a fazer desde com 20 e tal anos de trabalho. Cheguei na Cabo Verde em 2001 e eu visitei quase cerca de 16 a 17 países africanos, onde a maior parte das vezes coloquei algumas empresas a trabalhar e a ter roteiro de distribuição, e nesse caso a trabalhar um pouco essa parte tecnológica que era necessário atingir as pessoas que não tinham condições. E, na realidade, sair um pouco das cidades. Quem conhece a África sabe que o sul é lá onde tem a concentração de internet e outros, e que o norte, realmente, o dinheiro e o potencial realmente internet. E que essa taxa de penetração e outras coisas que a gente diz quando vai no norte de alguns países africanos não é tanto assim. Isso me permitiu também de ter uma comparação em Cabo Verde, de muita dessa parte. E quando regressei um pouco dessas viagens, dessas investigas, eu criei a Vaco Monami com a Edna e com uma outra sócia, e sempre a Vaco Monami foi uma empresa de ruptura ao nível de processo, de ruptura ao nível tecnológico. Acho que fomos uma das poucas empresas que não participaram nem no layout, nem no que for, e continuaram a pagar o salário, continuamos a trabalhar a partir da casa no meio dos Covid, introduzimos Zoom e outras coisas, e digitalizamos exatamente a nossa forma de trabalhar. E então, no primeiro ano, avançamos com a vacomonami.com, e a gente me dizia, mas não, tem que convidar as pessoas para vir na Cabo Verde. Eu disse, não, e vai continuar 5 anos assim. Teremos de reconstruir a nossa mente, a nossa forma de pensar. É um processo. E se vocês veem, tem um filme que a gente vê sempre do tipo, até a comida vai ser feita daqui a uns anos com a coisa digital e tudo feito dentro de algum circuito. Isso foi sempre o meu pensamento, e a Vaco Monami trabalhou durante todos esses, estamos no 2 anos de Covid, com a digitalização, e atendemos os nossos clientes lá a partir de casa. Então, a nossa experiência é muito grande naquilo. Eu gosto de apresentar a Vaco Monami, e não, eu sou gestor do projeto, como o Milton e como também o Guevara, que conhece. Milton também conhece, lá de longe, e também fiz investiga no setor público em Cabo Verde, e depois voltei para o privado. E hoje voltei no público de uma certa forma. Estou a trabalhar na Câmara Municipal de Praia como consultor. Então, isto é a minha apresentação. Tu viste que eu não queria falar. Eu não queria falar, por isso que eu não quero abrir. Muito obrigada pela vossa apresentação. Teremos uma breve pausa para publicidade e logo de seguida lançaremos 2 primeiras perguntas aos nossos oradores. Oferecemos soluções para micro e pequenas empresas formais e informais nas áreas de finanças, recursos humanos, recrutamento, projetos e comunicação.
Nosso propósito com as empresas é proporcionar 30% de redução de custos ou 30% de aumento das receitas. A Vacuum Ornami, o seu sucesso é a nossa prioridade. Retomando, mais uma vez agradeço a presença dos nossos ilustríssimos oradores e queremos que certamente serão bem aproveitados nessa hora e qualquer coisa de minutos. Lançarei o primeiro desafio ao engenheiro Milton. 2 minutos para responder às questões. Quais são para si os principais desafios de Cabo Verde a nível da digitalização? Bem, enquanto o engenheiro entra, passo... já está. Está certo. Bom, peço desculpas. Portanto, pedia que repetisse apenas a pergunta. Eu tive que fazer aqui uma pequena mudança. Certo. Por favor. Quais são os principais desafios de Cabo Verde a nível da digitalização? Bem, 2 minutos. 2 minutos. Eu acho que é um tempo muito curto para falar das principais desafios da digitalização, mas eu penso que uma rápida perspectiva, eu diria que Cabo Verde tem um percurso ainda interessante a fazer relativamente ao processo de digitalização. Nós devemos ter sempre cientes de que há aqui conceitos que devem ser apropriados quando falamos da digitalização e devemos também ter a perspectiva de que nem necessariamente não implica a transformação digital, que são dois conceitos diferentes, mas especificamente a digitalização, eu penso que o país tem dado passos interessantes nesse processo. Naturalmente, há aqui um conjunto de pilares que nós identificamos e que deverão ser ativados, digamos assim, para que o país possa crescer e que para as tecnologias e o processo de digitalização possa representar valor económico e no final, crescimento para o país. Há 3 principais pilares que no meu entender, são essenciais para o processo de digitalização e para o processo de dinamização da economia digital do país. Um dos componentes, eu penso que é a questão da capacidade, não é? Da capacitação ou da criação de talentos. É fundamental que consigamos criar aqui uma massa crítica de talentos e de pessoas que dominam o digital e que dominam as tecnologias e que tenham a sensibilidade para lidar com processos ou instrumentos tecnológicos. Um outro instrumento tem a ver com a questão do capital, não é? Nós acreditamos que para que possamos ter aqui a dinamização do setor tecnológico, ou em outras palavras, para que o digital possa realmente representar valor para as empresas e para o país, é fundamental que os players produtores de tecnologia, não é? Possam ter acesso à capacidade financeira para desenvolver as suas soluções e para fazer um deployment das suas soluções no mercado. E o terceiro pilar, no meu entender, tem a ver precisamente com a questão da criação de mercado, não é? É fundamental nós, paralelamente ao investimento na capacitação e na criação de mecanismos de financiamento, é fundamental nós promovermos o mercado de Cabo Verde como um mercado apetecível e que esteja aberto para receberem soluções de base, soluções desta natureza, não só para o fornecimento do nosso mercado interno, mas também para o fornecimento de mercados internacionais. Portanto, eu penso que em breves palavras, diria isso, mas podemos aprofundar eventualmente em próximas. Não estamos a ouvir, doutora Edna.
A doutora está no mute. Ok. Certamente teremos mais tempo no final para retomarmos essa primeira questão. Dr. Guevara, já esteve no público e no privado. A mesma pergunta para si. Quais acha serem os principais desafios de Cabo Verde a nível da digitalização? Em linha com a parte do setor público, entendo que a nível dos custos e velocidade de internet, esse é um primeiro elemento, que é fundamental o investimento nos custos e velocidade da internet. Sabemos que ainda existem alguns desafios. O segundo elemento teria que ser necessariamente capacidades a nível de educação para acelerar o processo de aprendizagem e absorção do contexto digital. E, por último, não menos importante, que mexe um pouco com o setor privado, é um ambiente regulatório que promova maior competitividade para garantir e acelerar o desenvolvimento de soluções e maior competitividade a nível do setor privado. E aqui um aspecto muito importante, não é importante dizer, que é as micro e pequenas empresas necessariamente precisam de uma maior presença no contexto digital. Basta ver que 70% fecharam no contexto da pandemia, não é? Portanto, temos aqui um desafio enorme. Está certo. Muito obrigada. Dr. Vítor, como gestor de uma empresa e pelos desafios que enfrentou durante a pandemia e a empresa enfrentou, e acabou de nos dizer na sua apresentação que conseguiu sobreviver através do home office, também para si, quais os principais desafios que acha que Cabo Verde tem a nível da digitalização? Obrigado, Vera. 2 minutos. Primeiro, eu quero que às vezes tem um problema de conceito. Primeiro, o conceito, o que é uma digitalização? Quando tem que se definir. Tem uns que dizem que é um processo através do qual um dado analógico é digitalizado. Isto, os informáticos estão aqui e conhecem isto. E eu gosto mais da outra definição. Torna-se digital o passível de tratamento / funcionalidade através da tecnologia ou dispositivo eletrônico. Então, ali, torna-se digital e realmente fazer algo, colocar uma certa vontade disto, e sendo pequeno ou grande, não quer dizer nada. E nós, de facto, fui primeiro a liderança da parte dos executivos. Primeiro tem que ser assim. Nós temos, enquanto líder, emitir a opção e congregar pessoas para, de facto, tornar-se digital. Porque se isto não está feito, nada pode ser feito. E parece que, de todo modo, veremos mais tarde. Eu vou discordar um pouco dos meus convidados, como sempre, eu e Guevara, sobre determinadas coisas, entre aquele ditado, aquela coisa que a gente lança, decreta que somos digital. E, na realidade, não é. Não devemos decretar ser digital. Temos de tornar a ser digital. Temos de viver a digitalização. E isto, o que a maior parte dos países africanos decretamos e fica lá. Temos projeto e fica lá. Então, primeiro eu ia dizer a liderança da parte dos executivos. O segundo, um plano consistente e consensual. Há vários anos que a gente fala da Cabo Verde digitalização. E mais um projeto ainda, Cabo Verde Digital, mais 5 anos mais tarde. E depois desses 5, o que vai ser? Vamos voltar ainda a partida para trás, de novo? Então, isto não podemos continuar a partida, quer dizer, como Descartes diz, destruímos, então somos nós. Voltamos a ser só. Depois dos 5 anos, desaparece e voltamos com outro projeto. O terceiro é a mudança de paradigma. Temos de mudar o paradigma de realmente o que queremos fazer. Se temos de ser sem papel, temos de ser sem papel. E não quando o papel nos dá, ou, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui de provocação.
o ministro, Edna, deixa-me só terminar isto, o ministro chama o Guevara e o Guevara vai com papel imprimido. Ele não se tornou digital, porque o ministro também devia ter uma plataforma para ele ver e eles congregarem e não tornar a falar de digital e a decretar. E, de facto, quando o ministro superior pede com papel e todo mundo escrevemos com papel. E estamos a falar de digitalização, por isso que eu falo de mudança de paradigma. Então, os 3 pontos que eu queria aqui deixar consigo. Muito obrigada. Antes de passar pela segunda pergunta... Ana, acho que merece. O interesse disso, não podemos fazer perguntas e deixar coisas soltas. Mesmo não querendo dar, ele toma. Exatamente. Eu sou fora da caixa. Eu não sou muito articulado a padrões. Isso eu acho que só fazer perguntas podemos perder um bocado. A dialética faz parte. Exatamente. E quando pensamos fora da caixa, o nosso horizonte alarga-se. Exatamente. Temos uma pergunta da senhora Sandra Rocha. Boa tarde. Como Cabo Verde pode fazer a diferença para cativar investimentos internacionais para o desenvolvimento da economia digital no nosso país? Quem responde? Posso aqui pedir? Não. Como Cabo Verde pode fazer a diferença para cativar investimentos internacionais para o desenvolvimento da economia digital no nosso país? Eu posso aqui dar algumas pistas, Guevara, se me permitires, e podes complementar, não é? Eu vou responder a esta pergunta direto da Sandra, mas eu penso que concordo com o meu colega Guevara. A intervenção do Dr. Vítor merece aqui alguma reflexão e seria interessante criar aqui alguma conversa à volta disto. Mas pronto, responder à questão da Sandra, eu penso que nós já estamos com algumas iniciativas nesse sentido, e principalmente a pandemia veio nos mostrar de que é necessário aqui nós que possam investir em Cabo Verde e preferencialmente possam fazê-lo no setor tecnológico e depois dinamizar a economia digital. Nós temos aqui, lançamos no início da pandemia aquilo que nós chamamos de Remote Work Visa, não é? Que é uma tendência mundial que aconteceu como a consequência da pandemia, onde países com características semelhantes a Cabo Verde, ilhas com boas condições climatéricas e boa conectividade, criam um pacote de incentivos e instrumentos para facilitar que profissionais, preferencialmente da área das tecnologias, que tenham um determinado padrão e que possam representar algum valor para o país, consigam de forma fácil ter acesso a um visto de 6 meses, vir para Cabo Verde, fixar-se em Cabo Verde, trabalhar de Cabo Verde para o mundo e deixar algum valor económico a partir de Cabo Verde, não é? Portanto, o Remote Work Visa é uma das iniciativas criadas que tem esse propósito, portanto, atrair talento e atrair empresas para trabalharem a partir de Cabo Verde para o mundo e, com isso, gerar alguma economia à volta disto. Mas há uma outra grande iniciativa que é precisamente aquilo que nós consideramos o coração do nosso ecossistema, do ecossistema de inovação que está em construção em Cabo Verde, que é o Parque Tecnológico, não é? O Parque Tecnológico, por si só, já apresenta um conjunto de componentes que vai naturalmente atrair empresas com alguma dimensão para Cabo Verde, componentes como centro de conferências, centro de incubação, centro de negócios, centro de dados, e essas componentes naturalmente irão atrair para Cabo Verde empresas de alguma dimensão que atuam neste setor. Para além desses componentes, o próprio Parque Tecnológico tem na sua arquitetura uma zona de expansão, que o objetivo é criar precisamente uma vila tecnológica
nesta zona, portanto, a partir de onde nós todos conhecemos as obras, até a parte do aeroporto, com o objetivo de, nesta zona tecnológica, termos aquilo que nós chamamos de zona tecnológica, zona especial tecnológica, não é? E esta zona especial tecnológica representa basicamente um pacote de incentivos para que empresas internacionais queiram vir para Cabo Verde e fixarem-se as suas bases no nosso parque tecnológico, possam fazê-lo de forma tirando partido de algumas vantagens. Portanto, apontei aqui duas iniciativas que têm esse propósito, portanto, a ZET, a Zona Especial Tecnológica, e o próprio Parque Tecnológico, e também o Remote Work Visa, que tem o propósito de atrair nómadas digitais para fixarem-se em Cabo Verde e desenvolverem negócios a partir. Muito obrigada. Senhora Sandra, não sei se ficou satisfeita com a resposta, mas creio que está certo. Ela agradece e também foram informações que eu creio que todos nós aqui também saímos mais reforçados, sabendo a quantos vamos a nível da digitalização em Cabo Verde. A segunda leva de perguntas. A Covid-19 acelerou de alguma forma o processo da digitalização em Cabo Verde ou realçou as nossas fragilidades? Guevara Cruz. Ver como realçou as fragilidades. Eu acho que, como referi anteriormente, o estudo recentemente feito no contexto de Covid das mulheres empresárias mostrou que 70% das pequenas e médias empresas fecharam, e o que mostra a fragilidade e o mindset das pequenas e médias empresas não estão de todo digitalizados. Vítor, com a Vaco Monarmi, deverá ser uma exceção diante de várias outras empresas, porque de facto o mindset digital não está. E o Vítor mencionou um aspecto muito importante, que é a governança. A governança é um elemento fundamental também para acelerar processos de iniciativas para o digital. Mas por hora eu iria responder de forma direta. Mostrou as fragilidades nossas e mostrou a necessidade de termos que acelerar as iniciativas para o digital, mas não é só o digital, não faz milagres. Portanto, quando falamos de economia digital, estamos a falar da oferta e da procura. Portanto, o digital é um diferenciador para acelerar e aproximar os dois pontos entre a oferta e a procura. E ela não acontece por milagres. É necessário iniciativas com lideranças muito fortes, objetivos muito claros, convergência de objetivos para que, de facto, ela aconteça. Muito obrigada. Vítor Constantino. Eu acho que estou de acordo com o Guevara. Acho que mostrou mais as nossas fragilidades. E é verdade, esse estudo da Câmara do Comércio mostra realmente que quase 70% das pequenas e médias empresas, que, volto a dizer, consegue... Eu digo que as pequenas e microempresas, no tecido empresarial em Cabo Verde, é cerca de 99%. Dizem 94%, mas eu acho que 99%, mesmo se quando se acrescenta a informalidade, porque a informalidade também existe em Cabo Verde e pode ser juntado os dois. Então, pequena e microempresa de 99%, onde 70% dessas empresas já abandonaram, fecharam, e isto é um assunto muito, muito, muito grave. E acho que precisamos realmente rever isto. Mas aqui eu queria ser também uma parte positiva sobre a digitalização em Cabo Verde. Tem que se fazer a diferença entre aceleração versus adaptação. O que a Vaco Monarmi fez é uma aceleração do seu plano e se adaptou automaticamente à situação do Covid. Então, ali tem algumas empresas que se adaptaram à força, mas isso é o ser humano. O ser humano, quando tu o mete numa caixa, ele se adapta. É um animal que automaticamente se adapta. E alguns se adaptaram, outros não.
Fragilidade muito. Eu, ao nível do hardware, eu no nível do software, eu no nível do custo-benefício, eu no nível de recursos humanos mal preparados, e mudança ao nível da estrutura que não estão feitas. As nossas estruturas não são estrutura ágil, são estrutura tradicional, onde o dono manda e os outros executam. E então, em algum momento onde tu não vê ninguém mais no teu trabalho, e que tudo é feito ao nível online, tu não vai mandar ninguém na sua casa. Eu tenho uma anedota que eu sempre digo há dias que eu vi. Uma pessoa que estava online, colocou uma boneca frente do curso, ficou lá a boneca, todo mundo pensou que ele está lá. Ele estava a dormir, no sofá. Então, ali é o sentido de saber o que é os indicadores de produtividade, os indicadores de confiança, os indicadores de resultado. Quando uma pequena e microempresa não faz isto, definitivamente o Covid, quando vem, baleia como se é um vento que passa. Então, acho que, realmente respondendo, eu concordo, é as nossas fragilidades. Muito obrigada. Engenheiro Milton, quer dar mais uma chega ou avança a pergunta? Eu acho que percebo a perspectiva e compreendo perfeitamente a perspectiva do Guevara e do Dr. Vítor. Eu traria uma análise no sentido inverso. Eu penso que, sim, as fragilidades naturalmente vieram à tona, mas eu preferiria sublinhar precisamente essa aceleração da adoção de instrumentos digitais para garantir a continuidade de negócios, não é? Nem todos conseguiram com a mesma facilidade, não é? fazer isso, mas nós todos sentimos que durante a pandemia, por exemplo, já era normal assistir a um curso através do Zoom por várias horas. Já era normal eu encomendar comida no iPhone e nós todos assistimos uma proliferação de um conjunto de serviços online que começaram a ser criados por jovens que, por exemplo, perderam um emprego nas suas empresas e de repente começaram, por exemplo, a vender cupcakes, a vender e a acrescentar valor a determinadas coisas e a utilizar os canais que nós temos, o Instagram e outros canais para promover e vender os seus produtos. Eu acho que naturalmente as fragilidades ficaram expostas, mas também eu focaria mais na digitalização forçada que as pessoas e as empresas também foram expostas e que no final disto tudo, por mim, é o maior valor e é a grande oportunidade que a pandemia veio trazer. Nós hoje, por exemplo, temos o NhaCard, né? O NhaCard, que é o certificado eletrónico de vacinação. E isto, normalmente eu digo que estas soluções nascem sempre em situações de emergência, né? Inovação ou a digitalização forçada pela emergência. Eu colocaria mais tónica nas oportunidades e na aceleração, na adaptação que a pandemia veio forçar nas empresas e nas pessoas, reconhecendo naturalmente que expôs as nossas fragilidades também, não é? Mas acredito que é importante colocarmos a tónica também nos ganhos. Muito obrigada. O senhor José Correia faz a segunda pergunta. Para conseguir tornar Cabo Verde plenamente digital, não seria necessário tornar a internet um bem essencial equiparado à água e eletricidade? Vítor Constantino. Mas, por favor, não seja com água e eletricidade na subida de 35%. Por favor, não é isto. Eu aí ia deixar mais para... Eu concordo. Temos uma taxa de penetração na Cabo Verde
de 80%, acho que serve, senão, mas bom, o Guevara, o Milton poderá dizer, mas acho que é de 80%, mas a questão não é a taxa de penetração, é o acesso ao internet. E o que se faz do uso do internet? Gente pensa que o internet hoje é Facebook, é Instagram, é YouTube. Não, isto não é só, não é isto que é digitalização, não é isto. A digitalização é para mim pessoalmente, é uma ferramenta que utiliza depois de ter feito um devido planeamento. Se não se consegue fazer um planeamento, se alguém que está no rincão tem dificuldade quando utiliza a internet, já para ter isto, depois o internet faz assim, já está. Se temos no 3G.5 e não no 4G e no 5G, da velocidade de acesso à informação, claramente tem muita coisa que falta. Então, ali temos, por isso que eu falei em algum momento de fragilidade ao nível do hardware, daquelas estruturas de servidor e outras coisas, e o Milton sabe, e nós não temos capacidade ainda, e não se fez os devidos investimentos. Eu não estou a dizer hoje, eu me lembro do gov.cv, que ganhou muito para Cabo Verde essa pujança, só que quando se faz o plano, não tem consistência no tempo. Não tem consistência no tempo. Então, nós fazemos e refazemos. E quase nós achamos que estamos a reinventar a roda. Não reinventamos nada. Isto já foi feito. Agora, ter devidos investimentos ao nível de servidor, ao nível de pujança para chegar lá. Estamos a falar do parque tecnológico. Há muitos anos que estamos a falar do parque tecnológico. Mas eu estou um empresário, quero ver na realidade, na prática. A população quer ver na prática. Quando eu chego e eu tenho internet, aí eu numa velocidade, vup. Isto que eu quero. As políticas e os hackathons e tudo, parque tecnológico, remote work, é tudo bonito, sim. Mas eu queria perguntar, mas quantas pessoas foram no remote work? Quantas? Eu não sei. Será que isto dá para... Qual é o valor econômico disto? Isto, às vezes, que dá uma frustração ao nível de tão pequeno país que estamos e tão podemos fazer tanta grande coisas e ficamos sempre no meio de caminho. E frustrante. Guevara está aqui e fez muita coisa, Milton também, mas é frustrante depois daqui 5, 10 anos, o Milton vai ir na Guiné Equatorial, o Guevara vai voltar não sei onde, e tudo o que eles fizeram não vai servir para nada. Voltaremos no partido do início. E impacta nas populações, impacta nas pessoas. Por isso que eu digo, esse acesso é um real problema na Cabo Verde. O acesso à internet, o uso do internet, o que se faz nisto para se tornar digital. Por isso que eu disse no princípio, paramos de decretar a digitalização. E nós somos muito bons a decretar. E não fazemos o trabalho. De facto, não devemos decretar, mas temos de ter algumas coisas que eu poderei dizer mais tarde nas outras questões. E no fim do processo que se diz que estamos a tornar digital. E não decretar que somos digital e depois colocar os projetos. Muito obrigada. Guevara Cruz. Obrigado. Esta vez eu vou na linha do que o Vítor disse. Por isso é que eu passei para si. É um aspecto muito importante o que o Vítor disse. Tem um estudo do Hofstede, o pessoal que está em linha podem depois pesquisar. Há aspectos culturais. Cabo Verde parece que às vezes dificulta a convergência e muitas vezes atrasa dinâmicas que poderiam ser mais aceleradas, não é? O aspecto cultural da nossa sociedade também, a questão da sensação de sempre termos ciclos e tudo se renova. Esse é um desafio, historicamente tem sido demonstrado, não sou eu a dizer, nem o Vítor está a dizer, os nossos ciclos vão mostrando pontualmente essas situações. E há, de facto, o que já foi demonstrado, que há, de facto, competências a nível de Cabo Verde, há um potencial que tem que ser traduzido em ações concretas e consistentes no tempo. Muito de empresas que têm um relativo sucesso, é preciso ter consistência, com um apoio de governança muito grande. Portanto, a decisão política de alto nível para dar consistência a um conjunto de iniciativas será sempre fundamental. Mas para dizer o que o Vítor referiu, ou reforçar, o Banco Mundial em 2016 fez um relatório que se chama Digital Dividends, que é
faz essa correlação entre o valor de investimento feito a nível das novas tecnologias versus os impactos reais desse investimento. E mostra claramente que há uma desproporção, muita coisa investida e pouco resultado, pouco impacto, né? E o projeto do qual estou associado, que é Digital Cabo Verde, tenta, em linha com as políticas que o governo está a implementar, é satisfazer ou mitigar parte dessa problemática, que é necessário desenvolver a área de regulação, desenvolver a parte da conectividade, trabalhar a educação para ganho de competências e promover maior transparência de serviços públicos, transparência e responsabilização. Portanto, porque, como o Vítor disse, a conectividade de per si, somente de forma isolada, não acrescenta valor. Portanto, é necessário, de facto, todo um ambiente de capacitação, de liderança, para que muito se fale na transformação. Eu prefiro dizer transição, porque quando aceleramos e não há uma apropriação devida, perde-se pelo caminho. E é necessário, de facto, garantir a transição para que possamos, de facto, ir acelerando para transformar. Eu prefiro pensar assim, porque às vezes damos a transformação como um facto consumado, não é. O processo de transformação exige estágios de maturidade. Portanto, há estudos da Harvard, do MIT, que mostram o processo de transformação implica maturidade em etapas. E nem todos transformam. Há pessoas que têm capacidade, têm músculo, que conseguem ir mais rápido, outras nem por isso. Quando falamos em pessoas, falamos em entidades, empresas. Portanto, só queria concordar e reforçar o que o Vítor referiu. Temos aqui desafios de ter uma matriz muito clara. Aqui estamos a falar muitos conceitos, ok? E não sei se teremos tempo suficiente de verticalizar cada um desses conceitos e podemos estar a confundir ou a dizer uma coisa pensando outra e, portanto, aqui há sempre o desafio para aprofundar alguns aspectos. Muito obrigada. Dando seguimento... Posso? Pode. Apenas um minuto para responder diretamente a esta pergunta. Portanto, neste momento está-se a trabalhar precisamente num diploma que é o diploma de tarifa social de internet, ok? Já há, portanto, está em fase de revisão o decreto que estabelece a tarifa social em Cabo Verde. Neste momento está-se a trabalhar na sua revisão para introduzir a internet também como um bem passível a ser bonificado, digamos assim. E está-se a trabalhar num decreto-lei precisamente para estabelecer e definir os parâmetros para a bonificação da internet como um bem essencial. Portanto, respondendo a esta pergunta, sim, isto está a ser trabalhado neste momento e acredito que ainda este ano, ou no máximo no início do próximo ano, isso será uma realidade em Cabo Verde. Muito obrigada. De tudo o que já ouvimos desde o início do nosso painel, de que forma acham que a digitalização pode impactar o desempenho econômico do país? Eu posso avançar? Pode. Aqui, novamente, a questão da digitalização. A digitalização, no sentido da empresa ou no sentido do fornecedor de um serviço, podemos assim generalizar, permite estar mais próximo da necessidade. Não é? Portanto, se conseguirmos mostrar, de facto, uma solução que vai em linha com a demanda, facilmente poderemos vender esse produto ou na África, ou na Europa, ou qualquer outro lugar. A digitalização, através da conectividade, neste caso, assumindo que temos uma solução do nosso lado bem montada e em condições, numa plataforma que permita o acesso, estamos a falar aqui do acesso, portanto, naturalmente irá dar a mesma oportunidade à necessidade que está do outro lado. Portanto, aqui sim, temos que ter as iniciativas startups, as empresas, as micro e pequenas empresas, ou as empresas
médias para poderem estar ao alcance de quem procura do outro lado. Portanto, aqui há um potencial enorme, de facto, para atendermos. E penso que sim, o digital pode ajudar e muito. Aqui, em jeito de complemento, Guevara, eu penso que a digitalização é uma das ações para a promoção da economia digital. Não é? Quando nós falamos de economia digital, estamos precisamente a falar de uma economia, né, sustentada pela tecnologia, pela inovação e pelo digital. Não é? Então, naturalmente, a digitalização eu vejo como uma das ações para a promoção da economia digital. Mas aqui é importante fazer, precisamente reforçando esta definição de transição digital, digitalização e transformação digital. Aquilo que realmente cria valor económico é precisamente a transformação digital, né? Porque eu vejo a digitalização como a desmaterialização, posso colocar nestas palavras, não é? Que é transformar o papel em precisamente a definição que o Dr. Vítor deu, transformar o papel em algo digital passível de ser utilizado num determinado processo. É esta utilização no determinado processo é que significa a transformação digital. É a partir do momento, por exemplo, que eu começo, ou que as pessoas ou as empresas começam a utilizar um ativo digital para redesenhar o seu processo de negócio. Né? Portanto, o e-mail por si só significa a digitalização da comunicação, não é? Desmaterializar a comunicação. Em vez de cartas, passa-se a utilizar os e-mails. Mas o papel que o e-mail tem no processo de negócio e o fluxo desenhado para acomodar a comunicação eletrónica através do e-mail, por exemplo, é que significará a transformação digital. Portanto, isto para dizer que, sim, a digitalização é uma das ações para a promoção da economia digital, mas naturalmente só a digitalização não será suficiente, deverá aqui ser, devemos ter a percepção de que deverá haver aqui um conjunto de ações que deverão acompanhar essa desmaterialização para que realmente se possa criar valor económico. Falo isso numa perspectiva abrangente. Naturalmente devemos ter aqui a consciência de que existe sempre as várias verticais, existe o setor público, o setor privado e os ativos que também contribuem para a dinamização da economia digital, mas numa perspectiva macro eu faria esta análise. Obrigada. Vítor, quer complementar? Para mim, aqui, Acabaram de dizer. sim, a digitalização pode impactar o desempenho econômico, claro, de todos os países. Mas eu queria realçar aqui três coisas. Primeiro, nós, cabo-verdianos, temos de saber onde vamos, onde queremos ir. Porque no mundo, todo mundo está fazendo igual. Todo mundo está falando de digitalização. Tem uns países que estão antes de nós. Tem uns países africanos que aceleraram e passaram para frente. Outros que não são por aí, que se compara. Nós temos de saber onde temos de começar, o que temos de fazer, o step by step. E às vezes, aquelas gente do Banco Mundial chegam, vêm, bom, como diz o Guevara, 20 milhões de dólares, sim, mas eu vim onde tu quer que eu isso? Não, faz uma coisa que o país A fez e não sei o quê. Não, mas isso não é nossa cultura. Não é nossa cultura. Como uma velha dentro da sua sofá vai tomar o seu telefone e fazer determinadas coisas, comprar uma comida, etc, etc. Não temos de adaptar as nossas políticas à cultura que estamos. E não imposto pela gente que vem ao nível internacional. É difícil quando eu digo isto, claro, mas porque tu tens de assumir e tens de ter um potencial de negociação, mas temos de parar um pouco e pensar aos cabo-verdianos. Aquelas de Ribeirão Chiqueiro, aquela longe lá do côté, lá longe de Santo Antão. É isso que temos de pensar quando falamos de digitalização. Não Milton, eu e Guevara, onde nosso telefone fazemos o que queremos. Não só a falar de nós. Estamos a falar de uma coisa um pouco mais magma. E os nossos técnicos têm de começar a trabalhar neste sentido
e realmente reverter para ter impacto. Estava a falar de impacto. Então, a questão de transição é importante, porque a transição quer dizer a rapidez como os nossos sistemas vão acelerar para que isso aconteça. E isso que eu digo, às vezes decretamos e depois a máquina fica a andar assim, fica a mandar assim, que ninguém sabe onde ele vai. No top se decide, mas depois lá embaixo tem bloqueio, mesmo na administração pública. É pior é o privado. O privado, ao mínimo, aí o chefe decide e todo mundo executa. Mas no público ainda tem de ter aquelas, antes de chegar ao fim, e aquela pessoa que vai fazer o atendimento, etc, etc. Temos a eficácia, os conceitos de eficácia e eficiência. A eficácia e a eficiência levam à tomada de decisão. A nossa tomada de decisão tende a tornar a ser digital e ligado a indicador, e não pela percepção do chefe, do diretor, do ministro, e etc, etc. E nós, na Vaca Mornami, provamos isto. E eu desafio, Guevara, Milton, vocês podem ir. Ninguém toma decisão porque eu levanto da manhã e digo tem que ser assim. Não. Tem de ser uma coisa consensual e definir os indicadores para chegar lá. E quando tomamos uma decisão, não à base de indicador, mas à base de eu me acordei e que eu bebi um café bom hoje e que chego lá e que decido A, B, C, D, isso não pode. E são essas que realmente têm. A terceira e última, Edna, é o impacto. Temos de desenvolver indicador de impacto e parar de desenvolver indicador de... como eu vou dizer isto em português? Indicador para fazer prazer todo mundo. Não. Temos de fazer indicador de qualidade. Temos de colocar indicador de impacto e dizer realmente estamos a impactar as populações na Cabo Verde. Realmente o digital está em todas as famílias. Já o telefone deve ser um bem de necessidade como arroz, etc, etc. O internet tem de ser a custo quase zero. Isto leva realmente ao digital. E isto precisa de um investimento, sim. Precisa de pensar onde eu vou cortar e onde eu vou aumentar. Onde eu vou subir e onde eu vou baixar. Mas hoje, por exemplo, falando do aumento da eletricidade, falando do aumento do IVA que vai entrar, e alguém está a me dizer, uma família cabo-verdiana vai colocar a digitalização no centro da sua vida, eu não acredito. A senhora Eunice Borges faz o seguinte comentário. Não é só acesso à internet, mas também equipamentos a preços acessíveis. Tá bom. Eu chamei isso de hardware, equipamento, hardware. Fiz em inglês, eu uso equipamento. Ele tem. Certo. Quando a alfândega vai aumentando o preço e que compro um computador lá, X, chego aqui, eu faço uma alfândega que me dá o mesmo preço quase, eu não acho que isto eu sou ser competitiva. E também, e isto que eu digo, temos de pensar no nosso país. Não pode ser assimetria entre um preço e aqui na praia um outro preço do computador na São Vicente, ou na Sal, ou na São Nicolau, ou na Santo Antônio. Não pode. Essas assimetrias têm de ser trabalhadas. E isto faz parte da digitalização. Eu não estou a falar de Guevara nem de Milton, são técnicos, mas estou a falar de uma coisa muito mais magma. Temos de pensar coisas muito mais grandes. E para eles, os técnicos, pudessem realmente impactar nos projetos que eles têm. Não estou a dizer que os projetos não são bonitos, são totalmente bonitos no papel, como sempre na Cabo Verde fizemos, os estudos de anos e anos, sempre bonito. Mas depois daqui 15 anos, Milton, voltamos aqui, o projeto da Cabo Verde Digital, nem alguém vai se lembrar que existiu. E isso é verdade. E volto no passado. O Guevara está aqui, sabe que no passado se fez muitas investigações. O que fora da Guevara que está aqui para falar? Se eu digo a qualquer jovem, mas tu conheces como aqueles Hélio passaram, o Guevara passaram no passado com a unidade de competitividade que tinha nos anos anteriores, onde se falou do ambiente do negócio, onde se falou de digitalizar e pensar realmente que era necessário fazer coisas ao nível informático, ninguém se lembra. Não tem histórico. Então, se não tem histórico, como alguém pode me dizer que estamos a fazer coisas para que, de facto, as populações impactam? Eu duvido. Sinceramente, é minha ideia pessoal, mas vocês podem discordar também, de facto, mas na minha ideia pessoal, eu não vejo isso. Já estamos nos aproximando de 1 hora. Vou lançar mais uma pergunta. Mas eles podem responder. Pode deixar o Guevara e o Milton responder. Eu não estou a tomar palavra, gente. Podem deixar para nós termos essa interação
que poderá dar. Quer responder ou passamos para a próxima pergunta? Não, merece um alinhamento. Merece um alinhamento. Eu acho que o Vítor colocou várias variáveis sobre a mesa que merece, de facto, ser colocado. Aqui o Vítor colocou a questão da memória institucional, que é o percurso que o Cabo Verde tem feito ao longo dos tempos nesta área. É um elemento que pode merecer análise. Mas um aspecto muito importante aqui é a questão da disrupção. Não é? Quando, na época, o RAF iniciou com as reformas da administração financeira, alguém dizia, nós não temos casa de banho, estamos a falar em tecnologia. Mas porque falar em tecnologia na época, 99, 2000, era um processo de acelerar, como dissemos aqui, aproximar as oportunidades. E houve coerência e consistência ao longo dos tempos. E a administração pública empoderou-se. Né? O serviço público criou processos internos para, como o Milton referiu, o e-mail começou a ser um processo disruptivo, começou a ser um processo de transformação, de facto. Né? Quando colocamos a tecnologia e que influencia comportamentos, estamos a falar de transformação. Não é? O e-mail teve um papel fundamental, o acesso à internet teve um outro papel fundamental, mas ainda o e-mail tem um papel fundamental e a internet, só que é dado adquirido a nível da administração pública, praticamente. Né? Agora, há questões que têm essa dinâmica que o setor público desenvolveu ao longo dos 15, 20 anos e ainda está a desenvolver. Eu estou a participar, tendo um foco específico no financiamento, também dentro de um alinhamento estratégico, Vítor, existe um alinhamento estratégico, existem iniciativas para governança e há sempre que ter um driver. Não conseguiremos chegar, senão o nós e o RAF não iria iniciar porque alguém não tem casa de banho. Tanto é que hoje, a nível da África, existe mais telemóvel do que casas de banho, acesso a casas de banho, não é? Para mostrar que, de facto, há sempre um driver. Teremos sempre um driver nas dinâmicas de transformação. E a tecnologia tem sido esse driver que está sendo acelerado no contexto da pandemia. Um outro elemento muito importante são as lideranças. É um puzzle que temos que tratar e tem que ser, de facto, dada a devida dimensão. A liderança terá um papel fundamental no processo de transição, de transformação, criando e disponibilizando, dando acesso às soluções para as pessoas que dela necessitam. Nós somos um país insular, extremamente montanhoso em algumas ilhas. A questão da acessibilidade, de conectividade, será sempre um desafio, mas isso não nos pode fazer parar. Não nos pode fazer inventar políticas públicas para acelerar oportunidades, porque alguém terá que vir atrás. Uns sendo empurrados, outros porque querem e vão ocorrer, e por aí vai. Portanto, o processo de transformação, ou pegamos a onda, ou ficamos na tufujada. E Cabo Verde, como um país insular, que merece estar nas plataformas tecnológicas para estar ao mesmo nível de outros países mais desenvolvidos, não pode parar, Cabo Verde não pode parar. Tem que continuar acelerando lideranças, comprometendo as chefias intermédias e tomando decisões corajosas. Aqui entra a componente cultural, que vai um pouco mais devagar. Portanto, são aspectos que merecerão seguramente uma reflexão de pessoas. Precisamos ter novos comportamentos nas pessoas, porque a tecnologia de per si não faz milagres. Milton Cabral, quer rematar? Remataria, acho que nem era preciso rematar, porque o Guevara disse tudo e disse bem. O Vítor, se calhar pelo facto de estar em casa, tem aqui tem lançar algumas provocações, mas aquilo que eu diria é que nem todas as frentes avançarão à mesma velocidade, ok? É isto que o Guevara também quis dizer, nem todas as frentes avançarão à mesma velocidade, e temos que ter a capacidade de perceber isso, encaixar isso e precisamente avançar nas frentes em que em que se conseguem mais ganhos. E isto é natural, em qualquer parte do mundo é assim.
A administração pública não avançará à mesma velocidade do que o setor privado e vice-versa. A conectividade não será igual para todos de uma vez só. É natural que ainda tenhamos de lidar com a exclusão digital. É natural que numa determinada fase se esteja a puxar pelo empreendedorismo de base tecnológica como driver de toda a dinâmica. É natural que se esteja a investir em criar talentos, criar capacidade e depois isto possa resultar em negócios, em projetos que geram economia. Portanto, aqui é importante reforçar que nem todas as frentes andarão à mesma velocidade. O Vítor trouxe aqui um conjunto de variáveis que eu penso que são variáveis que se complementam, mas é precisamente, são variáveis diferentes que deverão naturalmente, em algum momento, encaixarem-se, mas que naturalmente não andarão à mesma velocidade. Portanto, isto para dizer que, a meu ver, é natural que algumas frentes estejam mais avançadas do que outras, é natural que tenhamos de gerir pela nossa, eu digo, ou pelo sistema do país, tenhamos de gerir e encontrar formas inteligentes de gerir os recursos, as capacidades, os projetos, o timing e essas variáveis todas para criar projetos que possam criar o maior impacto possível. Isto novamente do impacto. Eu penso que o segredo está precisamente em criar projetos que geram o maior impacto possível nos ciclos disponíveis, não é? Tem muito a ver com isto e naturalmente haverão projetos que não terão tanto sucesso como outros, haverão projetos que não andarão à mesma velocidade do que outros, haverão projetos que serão catalisadores e que permitirão transformar completamente o setor e o país. O NOSI é um exemplo disto, não é? E haverão outros que nem tanto. O importante é termos essa percepção, mantermos na crista da onda, como o Guevara diz, acompanhar e garantir que não perdemos o barco e ter a capacidade de encaixe para continuar a investir e a trazer iniciativas que possam criar impacto. Obrigada. Lançarei a última pergunta, que é do Sr. Éder Pina. A transformação digital em Cabo Verde está sendo olhada fortemente no vértice tecnológico e nas crianças, mas ainda temos dirigentes públicos, e não só, com muito baixa literacia digital, e eles são os primeiros bloqueios. A transformação digital do país. Quais as medidas para formar esses adultos bloqueadores para que tenham mentalidade digital no seu trabalho e não apenas na vida pessoal, Facebook, Instagram, etc. Uau. Eu deixei para o último de propósito. Guevara é mais ponderado que eu, Milton. Guevara é mais ponderado. Então, deixa ele falar. Então, vamos começar pelo Guevara para colocar um pouco de água na fervura, terminamos com o Milton. Porque se eu deixar para o Vítor, já sei como é que vai ser. Eu posso falar isso sem paixão, mas com evidências muito claras. Okay? Essa parte de transformação, eu tive praticamente todo o meu percurso, pelo menos 15 anos, em processos de transformação na administração pública. E um elemento fundamental que eu observei, com evidências, é, mesmo que às vezes o contexto institucional esteja mau, em termos de liderança, a implementação de soluções tecnológicas empodera as pessoas e recupera as pessoas. Isso é um elemento extremamente importante. A implementação de processos tecnológicos que eu tenho participado, que eu participei nos últimos tempos, cria convergência entre as lideranças e os liderados.
Não obstante os desafios culturais, nós temos desafios culturais. Hofstede, novamente, podem pesquisar, tem um estudo muito interessante sobre culturas de diversos países. E Cabo Verde está lá muito explícito, porque às vezes colocamos muita força nos efeitos e não percebemos as causas. Okay? E processos de transformação, processos de mudança, têm que ser assertivos. Não pode ser gritar no megafone e todos escutam. E há, de facto, temos esse desafio a nível das chefias intermédias que não estão com mindset digital. É verdade, é um facto. Alguns poderão ter, é verdade, mas muitos não têm. É necessário, de facto, revisitar o perfil que se quer. Mas quando falamos também de chefias intermédias, falamos de cargos políticos. Okay? Yuval Harari mostrou recentemente, colocamos muita força na parte da tecnicidade, mas as lideranças também precisam ter esse mindset, senão têm esses efeitos bloqueadores. Então, toda a cadeia tem que ter um mindset voltado para o desenvolvimento com o digital. E, de facto, não podemos tornar isso um tabu. A nossa administração pública tem vários níveis de bloqueios. E muitas vezes não há coerência na decisão. E não há consistência na decisão. Quando há uma excelente decisão ao nível político, cria-se um ruído no nível intermédio. Quando há uma excelente decisão no nível intermédio, cria-se um ruído a nível político. E por aí vai, é só fazer as variáveis. Portanto, é este o desafio. E eu tive a sorte de estar e a ver pessoas a mudarem, a transformarem perante a tecnologia. Eu já vi pessoas sem formação universitária a ter uma performance superior a pessoas com formação universitária. Portanto, o digital tem essa capacidade de transformar pessoas, de motivar pessoas. O front office, que por regra, há alguns tempos atrás, agora não estou suficientemente perto para perceber, depois da Casa de Cidadão houve esse volte-face. A Casa de Cidadão criou um novo modelo de atendimento, onde que no atendimento não era a pessoa menos querida que ia para o front office. A Casa de Cidadão mostrou, transformou um olhar para a administração pública. Quem está no front office é a cara da instituição. O que antes não acontecia. E em alguns lugares ainda acontece. Portanto, há de facto desafios, mas não podem ser bloqueadores para a continuidade de projetos tecnológicos. Obrigado. Pronto, muito sinceramente não tenho muitos comentários relativamente à questão do Éder, e eu concordo, e penso que a transformação digital necessariamente deverá implicar a transformação cultural da nossa sociedade, das nossas instituições, das nossas empresas, não é? Portanto, não devemos... É precisamente isto que é o maior desafio, que é transformar a cultura das nossas pessoas para utilizarem o digital nos seus processos e na resolução das suas atividades, transformar a nossa administração pública e principalmente os nossos líderes das diferentes camadas para reconhecerem nas tecnologias e na inovação como instrumentos de agilização, de facilitação, de servir melhor e transformar a cultura das nossas empresas e dos nossos jovens para ousarem propor a inovação, propor soluções Portanto, aqui basicamente estamos a falar numa transformação de culturas dos diferentes ativos do ecossistema, dos diferentes players do ecossistema, não é? Para que depois possa haver também complementariedade, não é? Para que possa haver um líder público predisposto à inovação, um empresário predisposto a propor e a criar e um cidadão predisposto a utilizar e a consumir, não é? Portanto, o maior desafio eu penso que é precisamente isto, que é transformar a cultura. E a pergunta do Éder, eu converteria em como é que vamos transformar a cultura, não é? Nem é a transformação digital, como é que vamos transformar a cultura desses
players todos. Eu penso que é um processo complexo, que naturalmente demorará o seu tempo. Acredito que uma grande parte dos nossos jovens, dos nossos líderes e dos nossos empresários hoje têm um maior apetite, principalmente com a pandemia, hoje têm um maior apetite para a utilização de canais digitais e de serviços digitais, né? Da mesma forma como há ainda hoje muitos que estão excluídos e muitos que não têm esse apetite, porque não têm essa base educacional ou porque vêm de uma cultura mais rígida e de um estilo de liderança diferente. Portanto, há aqui um conjunto de coisas que têm que ser ponderadas, mas a minha leitura, a minha análise sobre a pergunta do Éder seria transformar a cultura desses ativos todos deverá ser um processo contínuo, deverá ser um processo que perdure no tempo, e deverá ser naturalmente um investimento que deve ser feito de dentro de cada uma dessas estruturas. Quando falo de cada uma dessas estruturas, falo da parte do governo, da parte do setor privado e da parte das pessoas, dos cidadãos. Temos que resistir à tentação de fazer essa leitura governamentalizada, não é? A mudança de cultura vem de nós, não é? Podemos sempre incentivar e usar algum gatilho, mas a mudança de cultura tem que também nascer de nós. Okay? As intervenções estão bem alinhadas que estou com dificuldades em dizer às pessoas que já ultrapassaram o tempo. Vítor Constantino. Olha, Aí temos um quórum desde o início, o que quer dizer que o assunto está interessante. Aqui eu ia tomar as duas vertentes. Eu acho que uma primeira, e acho que o Guevara falou disto, as causas. Primeiro é para entender por que essa pessoa é bloqueador. Primeiro, por que ele é bloqueador? Não tomar isto de forma generalizada. O que podemos fazer com os bloqueadores? Não são bloqueadores. Alguma coisa aconteceu para ele ficar assim. E quando tu vê na administração pública, como o Guevara diz, que tu vai e que tu quer fazer isto da parte tecnológica e as pessoas são interessadas, as pessoas querem. O problema que se coloca é depois da partida. Ok, adivinha, o Guevara e Milton vão dar formação e não sei quando, todo mundo está contente e não sei o quê, todo mundo quer. E depois? O depois é que a liderança, se não está criada uma certa formação contínua, tem que ser contínua. E nós, o que fazemos a maior parte das vezes? Nós informamos, nós não formamos. Porque nossas formações são pontuais. É 2 horas, 4 horas, uma semana. E depois, qual é o segmento de avaliação de realmente se as pessoas estão a fazer isto, está a ser motivada para passar no digital? Porque é um processo. Então, primeiro tem que saber as causas, depois ver os efeitos, depois perceber as consequências do ato da pessoa e depois da responsabilidade. Nós, na Cabo Verde, não primamos pela responsabilidade da pessoa. Nós aqui, desculpe dizer isto, menos fazemos e mais somos bons. E isto não pode continuar nessa ideia que estamos e que queremos realmente uma rapidez de implementação. Temos de responsabilizar as pessoas pelos factos que eles fazem. Então, ali para mim seria importante que esse segmento de avaliação contínua da pessoa, essa formação contínua, eu podia perguntar qual é o montante que foi orçado, mesmo ao nível das empresas privadas, qual é o montante que é orçado para isto, para a mudança de paradigma. E o que falamos de mudança de paradigma cultural, para tornar os mindset contrário, para isto ser mais apetecido para as pessoas. Qual é o orçamento que está feito nisto? Qual é o montante que é gastado nos últimos 15 anos para fazer isto?
E vocês vão ver, análise, vão vos mostrar que é um custo decrescente. Quase o orçamento, a primeira coisa que cortamos é a formação. A primeira coisa que cortamos é o que é mais fácil cortar lá. Por exemplo, eu vou vos dar uma coisa que nós fizemos na Vacomora. Quando eu cheguei primeiro, as pessoas não estavam a falar inglês e francês. Nós começamos a dizer, vamos tomar um dia onde falamos inglês e francês. Nós temos um dia por semana onde todo mundo reúne-se e falamos de coisas. Então, é um juntar de equipa, e isso fazer passar a digitalização. Explicar às pessoas como se utiliza certas ferramentas. Quantas pessoas no setor privado fomos atendidos e que a pessoa não sabe nos dar essa informação, e quando a pessoa vem falar com o seu chefe, o chefe vem dizer, bom, é aqui, se tu clica aqui, tu clica lá, e tu clica aqui, chega. Mas qual é a formação que foi feita na BAC para que essa pessoa seja mais preparada para atender uma pessoa? São essas coisas que eu digo, temos de ir mais nos detalhes. Paramos de idealizar umas coisas sem ir nos detalhes das pessoas. E avaliar é isto. E acho que todo mundo quer essa revolução tecnológica. Todo mundo quer coisas novas. Que todo mundo quer inovar. A questão, volto a dizer, a liderança que conduz à mudança. E isto que é o problema. Quando a liderança é uma liderança de chefia, não acontece. Quando é uma liderança congregador, as coisas acontecem. Mas tem que ser avaliado, tem que ser consistente, tem que ser persistente. Tem que ir, como eu concordo com o Milton, para não ir na 2 vertentes ou de 3 vertentes. Cada um vai ir no vertente. Mas a minha questão que eu coloco para vocês é a questão da comunicação. Então, comunicam as pessoas. As pessoas tendem a saber o que vocês estão a fazer. As pessoas tendem a entender por que determinadas coisas estão a ir nesta forma e não nesta outra forma. Temos de comunicar. E acho aqui, da parte da Guevara e do Milton, o Cabo Verde Digital precisa comunicar mais, sentir que nós sabemos onde vamos. O Japão, de 1949, foi 50 anos de um plano para chegar onde o Japão está hoje. Então, temos de comunicar. Não temos de ter medo do que vamos comunicar vai nos prejudicar. Não. Temos de abrir as coisas para nós percebermos onde vamos e concordamos. Isso, para mim, eu estou de fora. Cabo Verde Digital é só quando tem um evento de Cabo Verde Digital. Ok, mas e depois? E depois? Eu quero daqui 15 anos me lembrar de vocês a ter mudado algumas coisas e convertendo o que vocês fazem. Isto que eu quero. E isto para nossas crianças e para coisas que estão a ver atrás, será importante saber todo o percurso que vocês fizeram. Mas acho que falta de comunicação. É primordial. Não estou a provocar de novo, Guevara e Milton. É só um pensamento. Vitor, não, é sempre bom, é sempre bom. E já agora estou em linha com o teu pedido. Milton, partilhei alguns links no grupo, de facto, para concordar, ok? De facto, estamos aqui é formato agile. Pediste e tiveste logo de seguida. É este o padrão que estamos. Ok? E espero que do teu lado possas propagar esta dinâmica e, de facto, na perspectiva do papel de gestor de projeto, mais de 90% dos projetos falham por causa de deficiências na comunicação. Portanto, isso só para concordar que, de facto, a comunicação promove alinhamento, a comunicação promove as perguntas certas, a comunicação mesmo promove quem não está de acordo, pode manifestar-se. Enfim, há a comunicação corporal, a comunicação por voz, há vários tipos de comunicações que iremos sempre identificar se estivermos comprometidos com o sucesso de uma dinâmica. Portanto, isto para concordar contigo. E fico por aqui. Muito obrigada a todos. Os nossos oradores, os nossos participantes. Infelizmente, somos condicionados pelo fator tempo e temos mesmo de terminar. E encerramos assim o painel desta manhã. Agradecemos a todos por terem estado conosco e principalmente aos nossos honrosos convidados. Esperamos que o debate tenha sido tão interessante e necessário para todos como foi para nós.